Fala turma, estamos começando aqui o Doc Podcast, um podcast exclusivo sobre saúde e bem-estar. E hoje estamos estreando aqui o nosso podcast com o Dr. Cristiano Paiva, que é referência em urologia, cirurgia robótica, mentoria para médicos e também na questão de reposição hormonal masculina. Dr. Cristiano, muito obrigado pela sua participação, está estreando esse projeto com a gente. Satisfação enorme ter você aqui conosco. Um profissional de alta excelência, referência, né, na cidade de Manaus, tudo mais. E o nosso guerreiro, né, acabou de casar. Isso mesmo. Acabou de casar e Perdemos claro, perdemos mais o um. guerreiro. E claro, temos uma lembrança aqui pro nosso querido Dr. Cristiano. Olha aí, Para ele, olha pra a sua surpresa, rapaz. digníssima, né? Forma de agradecimento, demais. de também dar os parabéns pelo casamento. Muito tá bom? obrigado, viu? Espero que goste. Com e certeza. a patroa também fique feliz, tá bom? Muito bom. Para os dois o presente, né? Claro, para os dois, pro casal. Agradecer aos dois, tá? Primeiro pela iniciativa, né? Que hoje em dia, com certeza, informação é tudo, né? E nós da área da saúde, a gente tem, além de executar muito bem a nossa missão profissional, então nós temos também que passar isso para a sociedade, que é exatamente essa iniciativa de vocês hoje. Então eu espero, primeiramente, honrar com as expectativas de vocês. Vamos estar aqui batendo um papo muito bacana sobre sucesso, alta performance e principalmente aqueles temas da minha área que é a urologia. E com certeza a gente vai bater um papo que são os mitos e verdades, né? Verdade. Mesmo. Bom, é isso. Vou pedir pro Marcos tirar aqui, né? Pra gente conseguir ter um Mais uma espaço vez, pra muito conversar. obrigado, pessoal. Ah, doutor, obrigado a você pela receptividade. E aí, aqui nós com a vamos de gente. quê? Para começar, para abrir com chave de ouro. Vamos lá, na verdade, eu pensei em entender um pouco da tua história, né? Por que você entrou na medicina, por que escolheu a urologia, em que momento teve essa virada da chave, né? Da questão da carreira. Isso. Eu sei que todo médico tem um momento que vira a chave e fala, não, agora eu vou fazer desse jeito para eu ter o meu sucesso. Né? Perfeito. Eu queria ouvir um pouquinho sobre essa tua trajetória. Em relação à medicina, é interessante isso aí, porque eu sempre quis fazer medicina. Eu tinha uma tia, eu te falo tinha porque faleceu, infelizmente, e eu falava que ia ser médico para cuidar dela. Então, assim, eu sempre tive esse espírito, né? E uma vez conquistando, né, a oportunidade de fazer medicina, eu fiz medicina para fazer cirurgia, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu sempre gostei de cirurgia, sempre fui muito habilidoso manualmente. E vir para Manaus, eu sou goiano, acho que vocês sabem disso, né? Sim. Então foi uma oportunidade, meu tio, ele coordenava um cursinho aqui que chamava Camões, eu acho que vocês lembram disso, Camões, né? já ouvi Vocês falar, são bem sim. mais jovens que eu, mas o Camões Já ficou ouvi muito falar. famoso, né? E vim para cá, de Goiás, fiz a prova, passei, fiz faculdade de medicina aqui, fiz residência, mas depois fui para fora, fui para São Paulo, aí fiz doutorado, fiz uma pós-graduação em cirurgia robótica. Moral da história, eu me dediquei realmente à área de cirurgia. Agora, por que urologia? Então, assim, como eu falei para vocês, quando eu comecei medicina, eu já queria fazer cirurgia, só que as especialidades cirúrgicas eu rodei por todas. Eu passei pela cirurgia plástica, cirurgia cardíaca, ortopedia, mas a que eu me identifiquei mesmo foi urologia. Por quê? Aí também tem uma sacada comercial da história. Primeiro que tem muito consultório. O Marcelo, que é meu paciente, vê que, graças a Deus, a agenda é sempre cheia. Amém. Super. Né? Doutor é o doutor das estrelas. E eu já vou agendar a minha consulta. Tamo junto. Segundo, tem procedimento. Então, na área de vocês, assim como na minha, se você faz sua parte clínica, você não tem uma boa remuneração. Então, Verdade. tem muito procedimento. Tem que executar pra Exatamente. poder ter um ganho maior, né? Ganho maior. Só com consulta. E segundo, que me atrai demais, é uma especialidade de alta tecnologia. Pra você ter uma ideia, hoje a robótica, a cirurgia robótica, ela foi desenvolvida para atender a urologia, principalmente quando se fala de câncer de próstata. Não sei se vocês lembram disso. Quando a gente faz cirurgia de próstata para câncer, os fantasmas do homem quais são? Perder a potência Isso mesmo. e ficar incontinente, que é ficar perdendo urina sem controle. Sim. Então, com a robótica, essas taxas diminuirão muito. Então, hoje o paciente que tem câncer de próstata, quer ficar curado e sem sequela, é cirurgia robótica. Se Deus quiser, brevemente nós vamos ter no estado. É menos traumática, Tá né? ótimo. Isso. Pós-operatório. Minimamente invasivo.
acredito que o pós-operatório deve ser sensacional. Menos dor, menos sangramento, alta precoce, menos tempo de uso de sonda. Moral da história, os benefícios são bem São ótimos, consolidados, né? Show. Eu sou paciente do Dr. Cristiano e uma coisa que o Cristiano sempre dá ênfase no consultório dele é sobre não somente o cuidado do homem, mas também em relação à performance dele, né? Com certeza. Você se preocupa com a questão do bem-estar dele, dele se sentir confiante, dele se sentir ali realmente ativo, né? E queria que tu explicasse um pouquinho mais pra gente como é que é esse teu programa que envolve a reposição hormonal de testosterona. É isso aí, Marcelo. Nós discutimos aí no consultório. É assim, hoje em dia, felizmente, tá? Nós estamos vivendo mais. Então a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado a cada década. A expectativa de vida hoje é 80 anos. Pô, chegar no 80 tá ótimo. Entendeu? Pois é, só que chegar a 80 bem já é um plus, outra né? coisa, né? É uma outra pegada. É outra situação, né? Ah, e como é que eu faço isso? Então desde cedo é você comer bem, que é tranquilo para fazer. Fazer atividade física também, acho que está bem, como diz, sedimentado, né? O conceito de se exercitar. E segundo, é começar a fazer os check-ups. Aí todo mundo me pergunta, Cristiano, o homem deve começar a fazer o check-up dele quando? Essa ia ser a minha pergunta. Top. Por quê? A mulher, ela é orientada o quê? Teve alta do pediatra, ela vai para onde? Ginecologista. O homem teve alta do pediatra, urologista. Aí você Cristiano, mas o que o jovem vai fazer com você? Vai lá, ele vai aprender como é que coloca um preservativo, que não é todo jovem que sabe. Saber sobre DST ou IST, gravidez indesejada, entendeu? Vai dosar os hormônios. Muitas vezes ele não sabe se o pênis dele está do tamanho certo, entendeu? Então tudo isso aí eu discuto, porque muitas vezes não sei vocês. Por exemplo, eu não tive isso aí com meu pai. Apesar de ter muita liberdade com meu pai, muitas vezes até por falta de conhecimento, ele não vai te falar, pai, meu filho, seu pênis está do tamanho certo. Ou sua testosterona está boa, não é assim. Você tem que fazer exame. E os pais adoram. Por quê? Principalmente quando o filho assim, é um pouco mais recatado, ele não tem liberdade de falar sobre DST. Se ele está sabendo usar um preservativo. Já pensou se chegasse para você e falar assim, Marcelo, meu filho, e aí, já está sabendo usar preservativo? Sim, pai. Então bota aí que eu quero ver. Às vezes o pai também nem tem a orientação, né? Exatamente. É outra geração, né? Muda muito, né? É engraçado, porque realmente eu não tive, acredito que com o Alex também, essa preocupação do pai. Né? Isso. E hoje eu tenho um pequenininho, um Arthurzinho, tem 8 anos, e tomo banho com ele, né? Tenho uma convivência com ele excepcional, diária, e eu sempre tenho essa preocupação. Tomou banho direito. Uma boa higiene. Esfolou o pinto, né? Como botou se o pinto diz. pra fora, lava aí. Pra realmente quebrar esse tabu, né? Que existe esse tabu na nossa cultura. Existe. Sobre falar sobre o pênis, falar sobre a questão do sexo feminino, né? Da Exatamente. vagina, e também da orientação. Eu, particularmente, posso dar uma opinião Depoimento própria de que realmente eu não tive nenhum tipo de orientação sobre doenças que poderiam existir, sobre como usar o preservativo. Isso. E é muito importante a gente passar essa mensagem de que, assim como a criança tem que ir para o ginecologista, a criança do sexo masculino também precisa ir ao urologista. Exatamente. Para ter essas orientações e acompanhamentos, né? É porque o que acontece, geralmente é assim, ó. Sei lá, com 17, 18 anos teve alta do pediatra. Aí quando é que ele vai no urologista? Só quando ele faz 40. Começa a preocupar com a próstata. A não ser que ele tenha cálculo, alguma coisa. Mas não existe uma procura preventiva. É só de urgência. Ou ele está com infecção urinária, ou ele está com cálculo, ou acontece uma ferida no pênis, ou ele dá uma micose no pênis que ele tem que ir lá para se cuidar. Moral da história, ele só vai o quê? Cuidar da urgência e não da prevenção. Foi por causa de pedra do rim mesmo. Tava uma dor absurda. Foi a primeira vez que eu fui no urologista. Olha aí. Realmente. Mas infelizmente isso é o problema do brasileiro, né? Isso. Em si, em todos os aspectos, né? Só procurar o profissional. Na verdade, é do gênero masculino, viu? Também. Por quê? Porque assim, a gente é criado desse jeito. Enquanto a mulher é mais delicada, mais sensível, o homem é o quê? É aquele ser que não tem problema, ele não tem dor, ele não pode chorar, entendeu? Se ele ficar doente, ele tem que ficar na dele, toma um remédio e pensa que está ficando bom. Então, assim, nós somos criados como se fôssemos indestrutíveis.
é o super-homem, né? Na verdade não é assim. A gente pode até chegar próximo do super-homem, mas cuidando. Sim. E não só, como se diz, Deixando- apagando o incêndio, né? Que geralmente é o que acontece. Eu acho que dá pra gente até abordar uma questão interessante que você tocou na próstata, né? Isso. Sobre a maioria das vezes querer procurar um médico só quando já tem uma sintomatologia e tudo mais. Em relação à próstata, quais são os cuidados que a gente pode ter prévio para até evitar o exame de toque, né? Isso. Tem exame de sangue e tudo mais. Eu queria que você explicasse um pouquinho assim, o que a gente pode estar executando previamente, de forma de prevenção, para às vezes nem precisar desse tipo de exame. Na verdade, hoje em dia é o seguinte, vamos lá, o toque, ele ainda é um exame que ajuda muito a gente. Então, eu tenho um modelo lá no consultório, que é bem interessante. Não sei se eu já te expliquei isso aí. Quando a gente apalpa a próstata, é lógico que você tem que ter treinamento para isso. Mas quando você apalpa a próstata, você vai diferenciar uma próstata que está normal, que é uma consistência fibroelástica, como se eu apalpasse aqui minha mão, né? Certo. Diferente de quando eu apalpo, como se eu tivesse um nódulozinho. Calozinho ósseo, né? Exatamente. Então, no toque, o profissional habilitado, ele consegue fazer esse diferencial. Ah, Cristiano, mas vamos lá. Tem paciente seu que todo mundo vai querer fazer o toque? Não, tem paciente que não aceitam. Antigamente, eu tinha que confiar só no PSA, que é dosado no sangue, e no ultrassom, seja ele transretal, ou seja ele por cima do abdômen. Sim. Só que eles falham, entendeu? Então, assim, pô, Cristiano, mas e aí? O que vai acontecer? Tem um índice assim de falha desse exame? O PSA, ele acerta em 70%, mas falha em 30%. Muito grande, né? Muito grande. Quando eu falo do ultrassom, ele falha até mais um pouco. Ele falha em 40% e acerta em 60%. Maior ainda. Pronto, mas só que quando eu combino o toque com o PSA, isso aí já sobe para 90%, 95%. Então é entre 10% a 5% de erro. Já melhora muito, né? Pô, demais. Porém, hoje existe um exame chamado ressonância multiparamétrica da próstata, que é aqueles indivíduos que têm alteração no toque, alteração no PSA, a gente quer saber se precisa fazer uma biópsia. Então, essa ressonância hoje, ela revolucionou o diagnóstico do câncer de próstata. Então, naqueles indivíduos ou que não aceitam fazer o toque, ou que eles são suspeitos para ter câncer de próstata, a gente faz a ressonância e muitas vezes você indica bem uma biópsia, ou você até deixa de fazer, porque o exame te dá segurança para isso. Entendeu? certeza, Já né? descarta. Mais certeza. Porque assim, eu acho que uma das informações que o homem tem tem o PSA, tem o exame do ultrassom, que Isso. substitui o toque, que normalmente nem precisa, né? Na verdade, hoje em dia, é o que eu estou te falando, assim, se a gente fosse escolher um exame de imagem para substituir o toque, seria a ressonância multiparamétrica. Questões, é um exame caro, mesmo o indivíduo tendo convênio, muitas vezes o convênio não autoriza, porque precisa de uma justificativa, né? Que é um exame de alto custo. Então, realmente, a gente utiliza a ressonância quando ela tem assim, uma indicação precisa, que não é um exame que você usa no check-up de rotina. É entendeu? como não consegue identificar assim, para você ter uma certeza. Exatamente. É isso? Legal, Falando sobre o interessante. PSA, também tem alguns mitos sobre o PSA. Como é que tem que ser executado esse PSA? Os cuidados A coleta, prévios, né? Isso é interessante, tá? Muitas vezes o que acontece, e não é infrequente, tá? O indivíduo chega para fazer o exame, ou o laboratório não orientou, ou ele, de forma já premeditada, ele teve uma relação sexual ou um dia antes do exame, ou na manhã do exame. Pronto, muitas vezes o paciente chega lá e toma um susto, porque o PSA vem alterado. A primeira pergunta que eu faço é, quanto tempo de abstinência você teve? Doutor, realmente, a moça perguntou para mim, eu não quis perder o exame. Aí eu falei, não, eu tô 3 dias sem fazer sexo. Aí, lógico, a mulher vai coletar o exame, né? Mas então, assim, para você coletar um PSA de qualidade, você precisa de ter pelo menos 3 dias sem ter relação. Mínimo. No mínimo. Relação ou só a questão Aí vai, da quando eu falo ejaculação? relação, aí é masturbação, entendeu? Andar de bicicleta, fazer esforço físico, andar de moto, andar a cavalo. Por quê? Porque tem um traumatismo na região da próstata, que fica no assoalho pélvico, né? Então, andar de bicicleta, andar de moto, andar a cavalo, ter relação sexual, entendeu? Então, aí você vai perguntar assim, e a questão dos homossexuais? Então, os homossexuais também, pelo coito anal,
também vão estimular pela proximidade com a próstata, também vão alterar o PSA. Então isso aí tudo é discutido, tá? É interessante, bem Né? legal. Muito interessante. Eu acho que um assunto também que você deve abordar bem no consultório é sobre a vasectomia. Pronto, esse... Cuidar. Hein, assim, quando os fala nervos. vasectomia hoje, só lembro do Márcio. A pessoa É fica, massa. eu vou fazer vasectomia, não vou mais, né? Conseguir ter meu ato, não vou ter mais minha virilidade. Quanto tempo eu vou poder? Exatamente. Tem relação. É interessante isso aí pelo seguinte, quando a gente vai fazer a vasectomia, a gente liga um ducto que conduz o sêmen, né? Chamado ducto deferente. E os pacientes pensam que o nervo da potência passa junto desse ducto. Porque, E eles brincam e falam assim, doutor, não vai cortar o tendão errado. porque a gente tem que concordar, né? É um local que é muito delicado pra gente. Mas aí é que tá. Como? É interessante isso aí. O nervo da potência, ele passa do lado da próstata, que não tem nada a ver com esse ducto. Então, primeiro mito, fazer vasectomia altera a questão do libido, da potência? Não, não altera. Mas uma pergunta muito comum é o seguinte, o que dá aquela consistência branco-leitosa para o sêmen é o espermatozoide. Como você liga o ducto e o espermatozoide não vai passar mais, então aquilo ali fica meio ralo. Sim. É a chamada gala rala, né? Sim. Entendeu? Então vai ficar como se fosse uma clara de ovo. Entendi. Então o volume não altera tanto, mas a consistência altera bastante. Tá? Então, e aí é algo interessante, porque assim, algumas pessoas acham, fiz vasectomia, não vou ejacular. Então não é isso. Sai o líquido. Sai um líquido diferente do líquido anterior, que era o sêmen, né? Que era mais denso, mas sai com certeza. E esse líquido é consistente de quê? Parece uma clara de ovo. Existem, né, líquidos, por Mas exemplo, ele é sem o líquido espermatozoide. não? sem o espermatozoide. Ó, uma curiosidade minha, né? Tá. Eu acho que é a maioria dos homens. Quando os homens eles vão ejacular, sai um líquido já mais fino. Isso, é um líquido uretral aquilo ali. Isso, seria mais ou menos essa consistência? Exatamente. Exatamente, né? Isso. Entendi. Interessante. Tá? Mas sem a parte dos espermatozoides. Sem espermatozoide. Agora, uma dica também interessante, tá? Feito a vasectomia, quanto tempo o indivíduo tem que manter os cuidados para não ter filho? A gente fala o seguinte, quando a gente liga o ducto, existem espermatozoides que ficam no sistema. É naquela parte distal do ducto, é na vesícula seminal, Fica no meio do caminho ali. meio do digamos, caminho. né? Então precisa lavar o sistema. São entre 15 a 20 ejaculações. Tá? Isso é uma questão, meu... Entendeu? Pra poder limpar todo o ducto. Todo ducto. Aí pronto, aí você tem que fazer um espermograma de controle, que tem que vir zerado. Pronto, aí sim se autoriza o paciente, lógico, né? A ter as relações sem método anticoncepcional. Cristiano, depois que a pessoa fez vasectomia, existe alguma probabilidade de no futuro ter algum problema e voltar? Isso é muito raro, mas existe. De cada 2.000 procedimentos realizados, pode acontecer o que a gente chama de recanalização. Então é um número muito pequeno, mas ele existe. Não aconteceu comigo, mas tem relatos. A primeira coisa que tem que ser feito é um novo espermograma para verificar se realmente não tem Eu tô espermatozoide. perguntando porque eu conheço uma pessoa que aconteceu isso. Ele fez, passou um tempo, a esposa dele engravidou. Certo. E acabou tendo uma situação complicada, Porque é chata, complicado, né? É porque você faz algo pra não ter filho, do nada a esposa engravida, como Isso. assim, entendeu? E complicou a situação muito, mas depois provou que deu... Era dele? Era dele. Então, menos mal, né? Mas Estão até hoje juntos. Isso. Uma saia justa aí, né, rapaz? Tu já pensou? Uma situação Outra coisa complicado. também que a gente assim, sempre ouve no consultório de dúvida é assim, vasectomia dói? Hoje existe o que a gente chama de vasectomia humanizada, é a forma com que eu trabalho, tá? Como é uma região extremamente delicada, dolorida, e você tem que aplicar o anestésico local para fazer a cirurgia, o que a gente faz hoje? A gente seda o paciente, que ele vai ficar dormindo. Óxido nitroso. Não, a gente faz uma sedação mesmo. Sedação, né? Usa Propofol, outros assim, medicações da anestesia, né? Ele vai estar dormindo. A gente faz o bloqueio local para que ele não tenha dor depois do procedimento. Pronto, você faz todo o isolamento, liga. Quando o paciente acorda, 0 quilômetros sem dor. Então isso hoje a gente chama de vasectomia humanizada. Que a área de vocês, odontologia, hoje tem trabalhado muito isso também, né? Sim.
É o conforto do paciente, Sim, né? sim, sim. Pensando no pós também, né? Exatamente. Inclusive, assim, eu ia até perguntar o tamanho da agulha. Ela é comprida, pequena? Porque Não, assim. geralmente a gente usa aquela agulha de insulina. Essa que eu ia perguntar. Por quê? Porque eu se era essa agulha de consigo, insulina. fazendo uma manobra digital, colocar o ducto bem próximo da pele. Então você faz um pequeno botão, Já vai no local. você vai no local. A incisão é meio centímetro. Show, legal. Não sangra nada. Eu tô lhe falando. A gente que já tem habilidade. Então, assim, a incisão Rápido. é pequena, rapidinho. Entendeu? A gente já faz de uma forma. Essa sacada é legal. A gente faz de uma forma que, se o indivíduo quiser reverter, É isso que eu pergunto agora. fica fácil, porque fica bem próximo. Mas, ao mesmo tempo, eu coloco uma ponta longe da outra. É como se ela estivesse sobreposta e não ponta a ponta. Por quê? Porque não tem como recanalizar. Essa técnica é uma técnica sua ou... Não, isso aqui a gente chama de... São as derivações, né? Porque a vasectomia em si, ela já é descrita há um tempão, né? Ah, sim. Então essas derivações da técnica são aquelas que você vai testando e até chegar no modelo E que dá nós certo. temos hoje, Mais que é a segurança. vasectomia humanizada. Legal. Né? E assim, tem uma idade mínima ou não? Qualquer pessoa passou 18 anos pode fazer... Esse tema hoje, assim, já foi um tema bem polêmico, tá? Você tinha que ter no mínimo 2 filhos, entendeu? A sua esposa tinha que assinar, tinha uma questão jurídica. Pra vocês terem uma ideia hoje a gente faz de pacientes jovens, olha só o que eu vou te falar agora, mas tudo tem uma questão, tá? Pacientes jovens, sem filhos, mas que querem fazer vasectomia, ou para não ter filho mesmo, ou muitas vezes para blindar o patrimônio. A gente sabe disso aí, que muitas vezes quem tem muito sucesso há aquele assédio para tentar, Engravidar. através de um filho, Evitar, né, garantir qualquer- aí uma pensão. Infelizmente existe isso. Mas assim, o que acontece? Eu já fiz, entendeu? Não é uma coisa que eu divulgo também, porque é um caso esporádico. Mas eu só faço se o indivíduo fazer o quê? A criopreservação seminal. Então, primeiro ele coleta o sêmen, mais de uma amostra, ele leva o documento, que é o anexo no prontuário. Pronto, aí mediante isso ele vai assinar o termo, lógico, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, e aí sim eu faço com todo esse respaldo. E, Doc, Legal. qual é a Entendeu? taxa, É interessante isso aí. Muito interessante, qual é a muito taxa bom. de sucesso da reversão da vasectomia? Depende, tá? Primeiro é o tempo. Aquelas reversões que são feitas antes de 5 anos da realização, elas chegam numa taxa de paternidade, de perviedade, quer dizer, perviedade é o espermatozoide passar pelo ducto. 90%, 95%. Agora, de paternidade é entre 70% e 80%. Diminui um pouco, por quê? O testículo ficou desfuncionalizado um tempo. Pronto, quando passa de 5 anos, esses números caem pela metade. Então é interessante, é por isso que eu peço sempre ao indivíduo para pensar bem antes de fazer. Agora, o que é interessante disso tudo? Por exemplo, vamos supor que o indivíduo faz a vasectomia. Aí ele reverte a vasectomia. Aí depois ele não quer ter mais filho. O que ele vai ter que fazer? De novo. Outra vasectomia. Estão entendendo? Pelo amor de Deus. Você falou uma coisa que me deixou curioso. Você falou que a pessoa faz a vasectomia, depois ela quer reverter, e com o tempo do testículo não produzindo, Isso. ele não tem aquela potência. Exatamente. Nesse caso, ele precisa fazer reposição hormonal? Precisa. A gente usa muito o HCG. Existe uma outra substância que a gente usa chamada menotropina, que ela vai estimular a célula produtora de espermatozoide, tá? A produzir realmente uma quantidade maior, ela estimula diretamente. E muitas vezes a gente utiliza até o GH, que a gente utiliza muitas vezes para performance, para o cara ficar top, né? Também é outra que a gente usa para estimular a produção. Legal. Essa questão sobre reposição hormonal é muito legal, né? Muito. Porque não é só uma questão de, vou... De Estética forma, e performance, né? Sendo usado de forma bem orientada com cuidados médicos, né? Ela consegue impactar na forma realmente da vida do dia a dia. Da Com pessoa, certeza. Né? Não é só uma questão da estética ou tô com baixo libido. Então, queria que você explicasse um pouquinho mais o que a testosterona pode proporcionar para uma pessoa que esteja precisando, claro. Primeira coisa, a gente tem que dosar a testosterona, né? Então, depois que eu faço uma boa anamnese, existe um questionário para isso. Depois eu até mando para vocês. Existe um questionário de andropausa. Andropausa é a menopausa do homem. Antigamente a menopausa era só... Desculpa, a andropausa, ela era diagnosticada num homem com mais de 40 anos. Hoje não. Hoje tem indivíduo com 25, 30,
que vão lá no consultório, eu aplico o questionário e já tem andropausa severa. A andropausa seria meio que associada à baixa do libido sexual? Libido, queda de performance física, intelectual, social, porque o indivíduo não tem ânimo nem para sair de casa. Se ele tem namorada, é um indivíduo que vai ter problema, porque não corresponde sexualmente, é um indivíduo irritado. Então, às vezes, a pessoa, quando ela está num momento que ela não está tão motivada, tão disposta, pode ser uma questão de falta de testosterona no seu corpo. Exatamente. Outra coisa que é interessante também, pra vocês terem uma noção, muitos indivíduos tidos como depressivos, depressão. Sim, sim. Você dosa a testosterona está no chão. Eu ia fazer essa Você, assimilação agora. você faz a reposição de testosterona, o indivíduo volta a virar uma máquina. É porque vai dar um Entendeu? gás, né? Vai dar aquele ânimo. Com nele, certeza. Deve ser uma potência. Né? E Exatamente. fora que se ele conciliar com... O doutor tem um shape, né? O doutor aí Eu vou perguntar a idade, mas eu vou falar pra vocês, hein? 5.0 turbo. Meu Ei. amigo, o doutor tá melhor que a gente com É um nutrição, né? Mustangzão, então. O homem tá lá em cima. Doutor, ele faz a questão da reposição e Isso. você é a maior prova, né? De como a reposição, de forma bem orientada, programada, ela pode interagir no seu corpo de forma positiva. Né? Marcelo e Alex, hoje eu posso falar o seguinte, eu comecei a fazer reposição em mim com 40 anos, vou fazer 50, estou com 49. Então há 10 anos eu já faço isso. Então hoje todo mundo pergunta assim, Cristiano, por que você gosta tanto disso, né, de reposição, de performance? É porque eu vivo isso na prática. Você que já me conhece há um certo tempo, Sim. você vê que a pegada sempre é a mesma. Você sempre tá no mesmo nível ou evoluindo, né? Exatamente, ó, bem-humorado, energia boa, autoestima elevada, sempre assim, com um físico saudável, né? Não vou nem dizer atlético, mas saudável, entendeu? E outra coisa, interativo. Por exemplo, eu estou aqui com vocês hoje, eu já dei aula, já atendi paciente. Por exemplo, estava na cirurgia de varicocele, que é outro tema que nós vamos ter que bater um papo. Fala aí. Moral da história. Então, sem testosterona, com quase 50 anos, eu duvido o homem que ia fazer isso ia chegar aqui para bater um papo com vocês, raciocinando, interagindo, falando de temas com uma certa complexidade e nessa energia aqui, ó. Não, a gente que Entendeu? tem 30, né? Tem que ter gás, meu amigo. Um dia cheio de trabalho a gente já fica, né? Eu já fico acabado praticamente. Pois é, isso aí é uma coisa que o Marcelo teve lá comigo, eu com certeza vou te receber também. Hoje o homem que quer ter saúde física, alta performance intelectual, que nós temos que ter na nossa profissão, Sim. autoestima elevada, muita performance sexual, aí entra libido, a parte sexual mesmo, e a parte social. Porque hoje, o que faz a gente forte? É networking. Você está numa festa, numa recepção, você chega perto do cara, o cara só reclama, só conta problema, uma energia baixa, o que você vai fazer? Energia ruim. Vai sair. Sai fora, meu Sai irmão. de Perto perto, fora. Entendeu? Totalmente diferente. Nós estamos aqui, nós três batendo mó papo, alta energia, trocando ideia, falando de negócio, entendeu? O que a gente pode Somando. melhorar somando, dando dica. Conectando, né? É isso aí. Essa é a pegada moderna. Entendeu? Eu tenho um relato, Cristiano, a gente tem alguns pacientes, né, que acabam sendo incomuns, e eu tenho exclusive um, até eu falei pra ti, né, fui lá no consultório do Dr. Cristiano, e eu tava atendendo ele, a esposa do lado, e eu falando, entramos no assunto que você participou aqui, e eu falei, vou lá no Cristiano aí. Aí a esposa dele, não, doutor Cristiano, pelo amor de Deus, meu marido foi lá e ele voltou diferente. Eu fiquei, eu falei, mas ela falou num tom de assim, preocupado, né? Eu falei, mas por que voltou diferente, né? Aí ela, não, ele começou a tomar uns remédios lá, umas pílulas, e o homem não para mais. Eu peguei ele pelo braço e fui lá e falei, doutor, dê um jeito aqui, porque... Diminua, né? Diminua que o homem tá no gás, né? E ela já, claro, uma senhora, mas é aquela questão que é importante, não só para o homem, mas também para a questão da mulher, né? Na verdade, isso aí, Marcelão, é uma coisa que eu falo demais. Muitas vezes você turbina um lado, que é o lado masculino, que é o que o meu público é masculino, só que se a mulher não acompanha, vai dar problema. Não, deu, porque ela veio chato. Vai entendendo? Dá problema. Então, tanto é que eu reforço muito a vinda das mulheres comigo durante as consultas. Por quê? Olha a sacada. Por exemplo, muitas vezes chega cara fora de peso, não treina, come mal, hormônio baixo. Pronto, eu faço o quê? Virada de chave. Eu faço
muda o mindset dele. Sim. Pronto, aí o cara, exercício, come bem, emagrece, fica forte, vaidoso, bacana. E Pronto, aí a mulher não acompanha, velho. É, Vai dar o quê? Problema. vai dar problema. Ou ela vai se incomodar, É. achando que de repente não é ele. Exatamente. Mas é assim, tem que andar junto, né? Tem que andar junto. cara. E é legal, porque esse teu protocolo, você tá com a parte de mentoria para médicos. Isso. Eu acredito que você aplique bastante isso aí para eles. Explique, Também. né, a necessidade desse atendimento humanizado. Também. E explica um pouquinho mais pra gente como é que tá sendo a tua atuação nessa parte de mentoria para médicos. Na verdade, isso aí foi aparecendo, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, com certeza as pessoas da minha área, até da área de vocês, que estiverem participando junto com a gente, vai sentir interesse em quê? A pessoa começa a refletir sobre a carreira delas, Sobre o atendimento que ela tá o fazendo, atendimento. Será que a o que minha ela tá equipe, sentindo. será que a minha equipe está bem treinada? Porque muitas vezes vocês sabem disso. Por exemplo, você está no consultório lá dentro, mas o seu cartão de visita é a sua recepção. Então, se o paciente ele é bem recebido, lá dentro é uma festa. Desde o WhatsApp, né? Isso mesmo. Exatamente. Desde o primeiro contato. Isso aí é a jornada do paciente. Então, desde o WhatsApp. Então, você tem o pré-atendimento, você tem um atendimento e você tem o pós. Então, tudo isso aí nós temos que estar bem conectados, temos que estar bem conectados, né? Para a gente dar o feedback do paciente, escutar o que ele achou, que a gente sempre pode melhorar. Então, a excelência, eu falo que ela é dia a dia. Cada dia você tem que estar melhor. Então, vocês com certeza levam isso como conceito para a equipe de vocês e eu levo para a minha. Sim. Tanto é que nós temos, nós temos 2 reuniões lá na clínica. É uma reunião de metas. Se nós cumprimos as nossas metas. Quantos atendimentos, quantas cirurgias, quantos protocolos de reposição hormonal. Pronto. E a segunda é uma reunião administrativa e de motivação. Pronto. Qual foi o nosso feedback? Aí é o quê? É a qualidade, o controle de qualidade. Nós temos uma pesquisa. Não sei se te mandaram é no Google que a gente faz. Faz toda a parte de estratificação. A recepção foi boa? Tipo, Como é que foi o atendimento da enfermagem? Escalonado. Você vai dando as notas. Então a gente analisa tudo isso aí. E segundo, que é muito importante, é sempre melhorar. Entra a motivação. Porque muitas vezes, o que acontece com nossos colaboradores, né? Muitas vezes eles ganham bem, eles têm um ambiente de trabalho muito bom, mas eles não estão rendendo o que a gente gostaria. Porque muitas vezes é falta de quê? De estímulo. Quando eu falo estímulo, é de conhecimento mesmo. É colocar para estudar. Por exemplo, eu vou te falar onde eu mando a minha equipe sempre fazer treinamento, no Oshiro. Sim, lá Chama no Escola de Atendimento. Não sei se vocês Na mandaram Targo, alguém para treinar na Targo, né? Targo. Sim, sim. Top. Entendeu? Então eles seguem todos os protocolos. Tem um outro tipo de treinamento que é legal pra gente. Chama-se Escola de Líderes. Entendeu? Que eu já fiz. A minha secretária executiva fez também. Moral da história, a gente sempre tem que estar Aprendendo. Tem que Aprendendo. estar aprendendo. Porque tudo está evoluindo. o Tudo tempo evoluindo. todo, né? Tudo tem que estar melhorando. Então a gente tem que acompanhar. E se você parar para perceber, aquelas pessoas que não acompanharam, infelizmente ficaram para estão trás. fora do mercado. Estão fora. Eu estou falando, só o bate-papo que nós estamos tendo aqui hoje, essa iniciativa aqui, não é todo mundo que tem. Às vezes as pessoas... Até porque, para ter isso aqui, tem que ter conteúdo. Às vezes as pessoas Não é não? ficam, Mesmo. ficam presas em só querer trabalhar, acha que a agenda cheia é sucesso. E a agenda cheia não é uma questão de sucesso, né? Não é. Se você está tendo um bom atendimento, está tendo feedback, e eu acho que a maior taxa de feedback que você pode ter é a indicação. Exatamente. É uma coisa que nunca vai sair de moda, é o quê? A indicação. A Exatamente. indicação do boca a boca sempre vai ser a melhor referência que você pode ter dentro do seu consultório, né? Porque as pessoas só dão indicação a partir daquilo que elas tiveram boa experiência. Aquele feedback. Porque assim, hoje as redes sociais, elas ajudam bastante. Muito. Mas o boca a boca continua o mesmo. Por exemplo, eu tenho bastante pacientes, que às vezes, a maioria dos meus pacientes, como é procedimentos estéticos faciais, fica um pouquinho roxo, fica inchado e tudo mais. Isso. Mas a maioria prefere ser atendido pela tarde, porque vão direto para casa. E muitos deles não gostam que poste. Exatamente. Entendeu? Tem isso também do paciente. Mas ele falou assim, ó, doutor, seu João veio aqui, o Cristiano foi lá com o senhor, gostei, top, adorei. E assim, vai indo para Exatamente. todos os Eu, profissionais. assim, lógico, hoje em dia,
todos nós sabemos que tem a lei de proteção de dados, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, mas, por exemplo, hoje lá no consultório, quando eu peço para tirar foto, previamente elas perguntaram, olha, doutor Cristiano, gosta de tirar foto, entendeu? A gente quer saber se o senhor se importaria, se poderia marcar o senhor no Instagram. Aí o paciente, rapidinho, ele assina um termozinho, é digital. Sim. Pronto, tá resolvido, o paciente fica feliz. É o que você Já falou se mesmo. respaldou. Muitas vezes aquele paciente ele é referência para uns 10 ou 12. O que eles vão pensar? Falou, se o fulano de tal tá com o doutor Cristiano é porque ele é bom. Sim. É automático isso aí. Sim. Não, Isso é ótimo. eu já vi que você, assim, uma medicina de sucesso que você tem, você conseguiu construir o quê? O prestígio do paciente querer tirar uma foto com você. Né? Então, isso aí eu acredito que na sua mentoria você consiga passar para quem está estudando, de como chegar nesse nível, né? Isso. Onde, porque querendo ou não, quando a gente fala em urologista, o homem sempre tem aquela sacada de, foi fazer o exame do toque. Exatamente. Tal, e eu percebo que nas tuas postagens, todo mundo tem o prestígio de tirar uma foto contigo, gosta de tirar, reposta. Então tu quebrou meio que o tabu e criou um status, né? Na verdade, isso aí foi tudo programado, viu? Primeiro, eu quis desconstruir a imagem que toda visita no urologista é sinônimo de toque. É interessante isso aí, porque muitas vezes até o indivíduo mais jovem, como vocês são bem jovens, ia no urologista, já tirava onda. O Marcelão teve lá, foi logo para fazer o toque. Tirei lá minha foto. Primeira coisa foi desconstruir essa questão do toque. Exato. Segundo, é que o urologista não cuida só de próstata. Você pode notar que as minhas postagens hoje sobre próstata são muito raras. Mínimas. Então, o que eu faço hoje? Reposição, performance hormonal, né? E a questão de cirurgias minimamente invasivas. É como vocês. Procedimentos estéticos faciais, são as facetas, né? E as lentes de contato, entendeu? Então, você tem que pegar, o que eu falo é o seguinte, se você abre demais, o seu público é um. Se você afunila e foca, o seu público e o seu reconhecimento é totalmente diferente. Tenho certeza disso. Então, você tem que nichar o seu público. Exatamente. Entendeu? Então, isso aí é estratégico. Outra coisa que nós três aqui estamos fazendo, isso é tema de palestra minha. Cuidar da imagem. Sim. É nosso cartão de visita. Com certeza. É impressionante quando a gente tá bem, não estou desmerecendo, mas quando você tá bem vestido, você chega em qualquer lugar, o que você vira? Doutor. E você se sente confiante. Eu tô te falando, é impressionante. Rapaz, às vezes até pensei, rapaz, será que ele me segue no Instagram? Exatamente isso. É muito interessante. Então, assim, existe uma propaganda antiga de um jeans chamado Westop. Vocês lembram disso? É muito antigo. Mas a mensagem era o seguinte: o mundo trata melhor quem se veste bem. Então, para nós da área da saúde, tá bem vestido, tá bem cuidado, aquela autoestima bacana. Você se sente bem, né? Abre portas e a paciente se sente o quê? Sim. Acolhida. Isso, e além disso, Entendeu? também você inspira. Né? Total. Você começa a inspirar as pessoas, entendeu? Ó, quando apareceu não te conheci, né? Apareceu um post uma vez pra mim, rapaz, eu olhei. Parece no Explorer, né? Eu falei, É modelo, né? É modelo. Eu falei, rapaz, esse cara aqui até salvei, rapaz, eu vou atrás de um terno dele. Vou comprar igual. Mas não é interessante? É interessante. Aí daí, eu comecei a mudar esse meu mindset. Isso. Através da imagem na pandemia, quando eu fiz uns cursos online sobre isso. E querendo ou não, aquilo que você falou, se a mulher não acompanha, ela se sente incomodada. Quando eu comecei a mudar, a minha esposa começou a achar estranho isso. Né? Ela falou, amor, foi um curso que eu fiz. Olha, esse doutor aqui também é daqui de Manaus, cara, presta atenção, tem que ser na mesma pegada. O doutor Cristiano é referência, né? Em tudo, na urologia, robótica e também no vestimento, meu amigo. O homem é diferente. Mas é interessante a gente discutir isso aí, porque existe um preconceito. O sucesso, tô falando que nós três aqui, graças a Deus, nós temos sucesso. Eu falo o seguinte, o sucesso ele é admirado e odiado. Vocês sabem disso aí. Muitas pessoas não conhecem nenhum de nós três. De cara, cria o quê? Antipatia, resistência. Isso. Admirados por poucos e sempre... Exatamente. É a chamada... É jogar pedra, né? Como diz, ninguém joga pedra em fruto ruim. Vai jogar em fruto bom, né? Mas isso aí é uma coisa que nós temos que quebrar. É por isso que quando eu faço esses podcasts, assim, o de vocês, muito bacana a gente discutir esses assuntos,
a gente tem que falar que o sucesso, primeiro que ele pode ser alcançado por qualquer um. Isso é a primeira coisa. A abertura tá aí, né? Tá aí. Segundo, é uma coisa boa. Por quê? Eu vou te dar um exemplo de nações, por exemplo. O alemão, o americano, o inglês. Então, para ter sucesso, não é sucesso só para ele. Se ele está indo bem, ele está rebocando muita gente. É emprego, Sim. é dinheiro que está circulando. Entendeu? São oportunidades que você com certeza está dando para outras pessoas. É gerando bem-estar. Então, sucesso não é só da pessoa. Existe todo um background por Infelizmente, trás. nem todos pensam assim, Pois né? é, mas isso aí é mentalidade. É por isso que eu falo que o Brasil... Rapaz, eu sou muito, como se diz, patriota. Eu sou um brasileiro de coração. Nós temos que mudar muito ainda. Eu vejo que, Entendeu? na verdade, no Brasil, quando você fala que você tem sucesso, que você... Incomoda, né? que você é rico, que você, né, tá bem na vida, isso é visto de forma negativa. Isso. Né? Não é visto como forma de merecimento. Isso. Porque você pode ver as pessoas de fora dos Estados Unidos, todo mundo tem grande sucesso. É admirado, né? Não, os caras são ovacionados. E aqui no Brasil não, tem essa Resistência, situação né? de, não, se ele falou que tem sucesso, ele tá querendo aparecer. Exatamente. Eu vi Tem isso daí. um trecho de um podcast que o cara falava isso, entendeu? Se a gente mostra que nós temos algo, que podemos, que a gente conquistou algo, Isso. as pessoas acham que você não tem humildade. Acham que Exatamente. você se acha muito, já criou não gosta mais de você por causa Isso. disso, deixou de te admirar. Então a gente tem que parar com essas coisas. Né? Exatamente. Tem que mostrar, mas às vezes assim, não pra Ostentar, né? Não, muitas das vezes é pra inspirar pessoas. Exatamente. Eu penso assim. Entendeu? Porque muita gente, tipo assim, ó, tava lá embaixo. Hoje tá aqui em cima. Exatamente. Quem tá aqui em cima, depois pode estar lá embaixo. É outra coisa também que é um conceito que as pessoas que lidam, né, com a questão de empreender, de investir, é o seguinte, o dinheiro troca de mão. Isso. Todo dia. Hein? Aí tem uma sacada, tá? Ele sai de uma mão menos preparada para uma mais preparada. Acabou. É assim que funciona, é simples. Entendeu? É isso mesmo. Então é por isso que nós temos que sempre estar bem preparados. É o que nós estamos discutindo aqui. Não, e uma questão que eu sempre vejo, a pessoa que está criticando, normalmente ele tem alguma frustração. Exatamente. Profissional, pessoal, familiar, algum problema. E ela não entende que só depende dela sair dali. Isso. Só depende dela evoluir, crescer. E eu digo, na odontologia, infelizmente, tem essa situação que não é uma classe tão unida. E quando tem alguém se destacando, tendo sucesso, eu já ouvi colegas falando de profissionais de fora que tem Ferrari, Lamborghini, deve fazer alguma coisa de errado. E na verdade eu falo, cara, tu tem que entender que se ele tá com um carro de, sei lá, 2, 3 milhões, eu fico feliz. Eu também. Por quê? Primeiro porque ele conquistou. Exatamente. Segundo, porque ele tá me dando o feedback de que eu também posso chegar lá. chegar lá. Exatamente. Isso, eu penso do mesmo jeito. Eu falo, Se ele pode, eu posso. Claro. Acabou. Eu penso do mesmo se ele jeito. tem uma Lamborghini, eu também tenho a possibilidade de ter um dia. Então eu fico feliz porque ele tá dando o ápice da montanha para mim, como Isso. referência. E eu posso chegar lá também. Exatamente. E eu tento sempre bater isso na tecla para todas as pessoas da odontologia, estudantes e tudo mais, que você não precisa ser frustrado, chateado e ficar falando mal dos outros. Você Isso. tem a oportunidade de levantar e crescer. Outra coisa que Aproveitar a eu oportunidade. discuto muito, tá? Quando eu tô discutindo com meus alunos, dando dicas, dando palestra, eu falo o seguinte, você tem uma energia que é sua. E é uma energia poderosa, tá? É uma energia que você pode conquistar o que você quiser. Pronto, quando você fica olhando muito pro vizinho, essa energia ela sai daqui, extremamente poderosa, construtiva, você perde energia. Então o que eu sempre faço? Foca no seu. Isso. Pode demorar um pouquinho, tá? Porque esse timing, cada um tem o seu. Exatamente. Mas se você for determinado, focado e preparado, você chega lá. A persistência ganha tudo, né? Tudo, é impressionante. Ganha de talento, ganha de sorte, ganha de tudo. A Tudo. persistência faz a constância para chegar no sucesso. Exatamente. A verdade é essa. Isso é ótimo. Doutor, pode falar. Fala aquela parte a gente fala da cirurgia, né? Que Da varicocele? você fez antes de vir. Isso, esse falar um tema é pouquinho legal. sobre Vocês ela. me perguntaram, eu cheguei atrasado, ainda bem que a gente aqui não para, né? Mas vamos lá. O que eu fiz hoje que é muito interessante? Eu recebo no meu consultório também, aí já foge da questão de performance
para a questão da fertilidade masculina. Então, muitas vezes eu recebo aquele homem que já está casado há mais de 1 ano, a mulher não está tomando nenhum método anticoncepcional e ele não consegue engravidar. Pronto, passou de 1 ano, liga o alerta que tem alguma coisa errada. Pronto, geralmente quando eu recebo esse homem, a mulher que é mais cuidadosa, ela já foi no ginecologista, está menstruando normal, fluxo normal, não tem dor. Moral da história, a mulher está top. Já fez um check-up, né? Check-upzão dela. E aí, sobra para quem? Para o homem. Agora é tua Pronto. vez, né? Primeiro exame, espermograma. Todas as vezes que eu vejo um homem jovem que está tentando engravidar a sua esposa, não está conseguindo, e o espermograma vem alterado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar no que a gente chama de varicocele, que é muito comum. Passa de 50% atualmente, tá? E o que significa isso? É como se eu tivesse uma variz, a mesma variz que nós temos nas pernas, a gente pode ter no testículo. Então esse sangue acumulado, ele aumenta a temperatura do testículo e faz com que os espermatozoides sejam produzidos em pequena quantidade, totalmente alterados em termos de morfologia, e eles não têm aquela motilidade, então eles são imóveis. Então, a história ruim, imóvel e em pequena quantidade. Não vai. Não tem volume, qualidade. Exatamente. E motilidade. Pouco fluxo, né? Exatamente. Agora, e aí, o que a gente tem que fazer? Fazer o ultrassom para identificar. Geralmente, esse indivíduo, pela varicocele, como ele acomete o testículo, o nível de testosterona também é baixo. Então, corrigindo a varicocele envolve cirurgia, tá? Por exemplo, eu estava fazendo hoje microcirurgia. Porque hoje, varicocele, a gente trata com microcirurgia. Então, você trata de forma microcirúrgica, você faz um espermograma com 3, 6 meses, praticamente normal. E aí, geralmente, esse indivíduo, eu canso de receber, muitas vezes o indivíduo faz a cirurgia, e depois eu recebo foto do ultrassom, feliz da vida. Isso não tem ótimo, preço, né? estou lhe Isso não tem falando. preço mesmo. Né? Deve ser um momento incrível. Assim. Incrível. Eu ajudar uma pessoa a trazer Felicidade, né? felicidade demais. Né? Filho é uma felicidade, na verdade. Exatamente. É essa, né? E eu achei interessante quando você falou sobre o fluxo, né, e volume. É uma questão que a gente pode abordar da seguinte forma. Às vezes a pessoa acha, porque ela está ejaculando, ela tem uma boa produtividade de espermatozoide. Não tem relação. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O volume do... Só para vocês da terem ejaculação. noção, muitas vezes eu recebo no espermograma volume 5 ml, volume bom. Quantidade de espermograma 2 milhões. Para engravidar você precisa, em média, tá? Ter por ml 15 milhões. Caramba. E no total, pelo menos 40 milhões. Então, muitas vezes você chega lá com 5 milhões, não resolve o problema. Apesar de você estar com um volume ejaculado grande, mas a quantidade pequena. Então, não existe uma relação. Não tem uma qualidade boa, né? Isso. E precisa também ter uma questão da reposição hormonal direcionada, né? Para quando a pessoa quer ter um filho ou Isso. uma pessoa que só quer realmente melhorar a sua performance física. Exatamente. Essa pergunta sua é muito bacana. Quando eu identifico um jovem que tem um nível baixo de testosterona, eu tenho que repor a testosterona, só que eu tenho que assegurar que esse indivíduo vai ficar fértil. Então eu faço uma proteção testicular. Aí você usa anastrozol, clomifeno, o próprio HCG. Hoje existe um tipo de testosterona que agride menos, que é a bioidêntica, diferente das testosteronas convencionais, como o deposteron, durateston, As sintéticas. as sintéticas. Então, hoje, quando eu quero performance e assegurar minha fertilidade, então eu uso esse tipo de estratégia. A testosterona injetável em cápsula tem muita diferença Tem. no efeito? Tem. Nos Estados Unidos lançou esse ano uma testosterona oral de muito boa qualidade. O que acontecia com as testosteronas antigas? Elas tinham um efeito muito ruim no fígado. Acho que vocês devem saber disso aí, né? Então elas eram hepatotóxicas. Sim. Então os níveis de TGO, TGP iam lá para cima. Tanto é que praticamente ninguém faz mais, né? Dá uma toxicidade, né? Exatamente. Então hoje, essa não foi liberada no Brasil ainda, possivelmente deve chegar aqui o ano que vem. Mas hoje, quando você quer realmente usar vias adequadas e relativamente tranquilas, ou você usa o injetável intramuscular, ou você usa o gel transdérmico.
Pois é, eu já ouvi falar nesse gel, ainda não vi, mas... É o Androgel. Compra em farmácia até sem receita. Me dá uma caixa de Androgel aí. O indivíduo já vem. Nossa, vai vai direto lá. Alex, rapaz. Entendeu? Eu ouvi um desse daí, mas passa um amigo meu que tava utilizando, né? No músculo, no braço. É assim mesmo? Não, ele não tem. Uma gel, É igual a passar um questão. gel, passava no Isso braço, aí é uma... ele falou assim na mão, aí por isso que eu achei. Ajuda ele aí, Na doutor. verdade é o seguinte, hoje em dia você usa em superfícies que não tenham pelos, né? Porque facilita a absorção. Onde não tem pelo, que é muito bom. Face do antebraço ou braço, região peitoral ou deltoide e na lateral do abdômen. Então são áreas que hoje a gente recomenda usar a testosterona tópica. Problema da testosterona tópica é que você tem filho pequeno. Você passou a testosterona, ela demora em média umas 2 horas para ser completamente absorvida. Aí você pode transferir, abraçando, beijando, encostando. Chama transferência. Então a gente não recomenda para quem tem filhos pequenos, né, que tem contato. Muitas vezes, a depender do contato que o casal tenha também, você transfere para a esposa. No primeiro momento é legal porque aumenta a libido dela. Mas no segundo momento, ela pode ficar androgenizada. Entendeu? Começa a engrossar a voz, entendeu? Fica mais irritada. As reações, né? As reações. Muita acne. Aumenta a oleosidade da pele. Então tudo isso aí a gente tá bem cuidado, antenado, né? Isso aí. Entendi. Eu vi uma questão lá no seu Instagram que tem muito conteúdo legal. É sobre o implante hormonal masculino, né? Isso aí é o suprassumo, tá? Eu achei assim sensacional, porque a gente fala implante, acho que é só pra mulher, né? Exatamente. Então assim, quando eu falei das vias convencionais, via convencional é intramuscular e o gel. Ah, mas eu quero alta performance e eu quero um tempo. Por exemplo, que geralmente hoje os implantes duram de 6 a 8 meses. Então é um implante que você pega as cápsulazinhas de testosterona, bioidênticas, de liberação prolongada, e você implanta na região subcutânea. Geralmente na região aqui da linha glútea. É imperceptível. Então você implanta, aí você, lógico, cada paciente você vai calcular isso aí, tá? A quantidade, né? Mas aí eu sempre tento calibrar para 800, 900, que é um nível de alta performance. E esse indivíduo fica de 6 a 8 meses com a testo lá em cima, top. A mulher que se cuide. Exatamente. Porém, assim, aí o que eu sempre falo? Eu não ofereço isso aí para todas as pessoas. Primeiro, a pessoa tem que estar bem. Colesterol controlado, triglicerídeo, glicemia, tem que estar com peso bacana, entendeu? E outra coisa também, fazer um check-up cardiológico. Porque a testosterona ela é cardiotônica. Então, se o indivíduo não tiver uma reserva legal, ele pode ter uma chance maior de ter alguma arritmia, entendeu? Aumenta a pressão pela retenção hídrica, sobrecarrega o coração, entendeu? Então, assim, eu sou muito, assim, criterioso para fazer essa indicação. Mas para aquele paciente que preenche os pré-requisitos, ele é aquela pessoa que realmente quer ter uma alta performance, o implante hormonal hoje é sucesso. É top, né? Muito. Show de bola. Uma questão que eu queria abordar, que eu já ouvi falar, né? Até uma questão de receio sobre quando se fala em reposição hormonal, é sobre a potencialização desse hormônio em cima de alguns tipos de patologias. Queria que você explicasse se tem algum tipo de relação, se não tem, se isso é um mito que as pessoas não precisam se preocupar. Na verdade, assim, ó, existe uma relação aí, é interessante, sua pergunta é muito boa. Quando se fala de testosterona, a gente tem que blindar alguns órgãos, tá? Vou te dar um exemplo simples. Próstata. Se durante a reposição eu não cuidar e blindar essa próstata, com certeza ela pode crescer. Aí o crescimento ele pode ser benigno, chamado hiperplasia benigna da próstata, ou câncer de próstata. Não que a testosterona induza câncer de próstata. Mas no primeiro momento, se eu tiver um câncer e eu der testosterona, ele vai aumentar. Isso é uma coisa. Segundo, é que se eu tiver fora de peso, parte da testosterona vai ser convertida em hormônio feminino. Vai dar ginecomastia. Sim. Entendeu? Que, isso é muito ruim. Tem uma cirurgia também para resolver. Exatamente. Tratamento de ginecomastia, né? Só que muitas vezes, se você tiver conhecimento, aí entra a questão de você fazer a reposição com um profissional habilitado, esse tipo de problema você não vai ter, porque tudo é previsto. Entendeu? Então hoje, sabe quando aqueles todo acompanhamento, todo né? acompanhamento, sabe aqueles protocolos que já são muito bem
sedimentados, embasados cientificamente, por exame, porque hoje em dia quem repõe testosterona, quer dizer, quem faz reposição hormonal, seja o homem ou seja a mulher, tem que estar fazendo exame direto. Pelo menos de 3 em 3 meses tem que estar checando. Por quê? Cada paciente responde de uma forma. Ou pode subir muito, ou pode ficar baixo. Aí você tem que fazer o quê? O manuseio e fazer as adequações. Para checar o corpo, né? Como Sempre. todo. Legal. Muito interessante, Como muito todo. bom. Tá. Eu queria saber, tem uma síndrome chamada síndrome da fadiga crônica. Isso é muito comum hoje em dia, top. Então vamos lá, depois da pandemia, principalmente, o que nós estamos fazendo? Nos desdobrando cada vez mais, por quê? Nós ficamos praticamente 2 anos confinados, né? Parado já. Entendeu? De repente, nós da área da saúde, a gente tenha se destacado um pouquinho mais, por quê? Porque os pacientes precisam da gente, né? Tem uma necessidade, né? Mas aquelas pessoas que trabalhavam em comércio, sofreram muito com isso aí, né? Então, eles realmente estão correndo atrás. O que acontece muitas vezes? Dorme mal, come mal, não se exercita. Tem os estresses do business, do negócio deles. O que acontece? Esse paciente entra em fadiga. Aí você dosa o cortisol, que é o hormônio do estresse, está lá em cima. E você dosa a serotonina, que é o hormônio do prazer, da felicidade, lá embaixo. Essa pessoa está totalmente desequilibrada. Aí para terminar, para fechar um circuito ruim, a testosterona lá embaixo. Então Complica, pronto, né? muitas vezes o indivíduo fica próximo de uma depressão. Isso que eu ia falar, às vezes a pessoa pode até confundir, né? Exatamente. Mas o que acontece? Aí, quando você vai num profissional habilitado, que vai dar a oportunidade do paciente falar, porque muitas vezes o que você chega? Diga aí o que está acontecendo. Não, calma aí, faça esses exames. Quando você tiver tudo pronto, você volta. Deu tempo de falar nada. Sim. Pronto. O que está acontecendo? Me conte aí. Está dormindo bem? Você está se alimentando? Está fazendo atividade física? Como é que está o estresse aí no seu trabalho? Pronto, aí você vai soltando os gatilhos, né? E o paciente vai Vai colhendo a informação, né? colhendo informação. Aí você monta o diagnóstico. Fala, ó, Montou aí você o chega. protocolo, já É era. interessante que quando você fala assim, olha, vou te falar uma coisa ruim e uma boa. A ruim é que você está com a síndrome da fadiga crônica. Aí o cara já toma logo um susto, né? Já acha que Que onda é essa, né? O nome, esse nome É. logo aí, o que é isso? é operável. Exatamente. Aí depois, qual é a boa? Que é totalmente tratável, só que tem que mudar o quê? O estilo de vida. Se tiver hormônio baixo, repor. Se tiver vitamina baixa, repor. Comendo mal, vamos comer melhor. Não está fazendo atividade física, vamos fazer. Moral da história, você dá aquela abraçada no paciente. É impressionante a resposta. Importante, né, doutor? Não afeta somente as pessoas mais velhas, como Não. os mais novos também, Também. né? Na verdade, hoje, a nossa juventude, assim, quando eu falo juventude, eu falo entre 20 e 30 anos. O mercado hoje está extremamente competitivo. Vocês sabem disso. Vocês estão no mercado como eu. Então, hoje, muitas vezes a pessoa ela pode até ser bem preparada. Mas o mercado hoje ele existe. Preparo técnico. Gestão de pessoas. Gestão de tempo. Networking. Então, tudo isso aí, inteligência emocional, que nós temos que ter muita. Então, tudo isso aí hoje é para fechar um profissional. Não é todo mundo que tem isso. Não. Isso aí mostra como você na área da urologia, que durante muito tempo, e até hoje ainda é muito, não mal vista, mas que é julgada de forma não tão positiva, está demonstrando que não é só uma questão da urologia. Você está cuidando da parte física da pessoa, da saúde emocional, Isso. do libido dela. Então você está cuidando, querendo ou não, da questão conjugal dela. Exatamente. Então você saiu de um patamar de um médico que está dentro só do consultório para falar sobre próstata, pênis, né, e parte dos rins, e você está tratando de uma questão muito maior. Isso. Né? Você está abrangendo, você abrangeu, na verdade, a tua área de atuação de forma assim significativa para a vida pessoal de cada um que Não tem nem dúvida. Eu falo que cada paciente que chega no consultório, ele me dá a oportunidade de ajudar. E cada um tem uma história diferente. E qual que é a grande mérito, que aí entrou o que você falou, é de você identificar isso, primeiro, se colocar no lugar da pessoa, Sim. isso aí é muito importante, e
baseado no que você já adquiriu de conhecimento e de prática, resolver o problema. Exatamente, cara. Entendeu? Eu acho que... E eu acho sensacional a tua atitude de querer transpassar isso para os outros médicos, porque isso é uma medicina humanizada, né? Não tenha Assim dúvida. como a gente faz o nosso atendimento humanizado na odontologia, e a gente sempre prega isso nas nossas redes sociais, você ter a vontade, né, e a abertura de passar isso para os outros médicos é muito significante, porque você está mostrando para eles que se você sair da caixinha, né, Isso. você abrir mais o seu leque de visão, você primeiro que vai atingir um público melhor, você vai ter ganhos melhores, porque você vai ter indicação, e você vai realmente estar mudando a vida de cada um. Exatamente. Independente de sua área de atuação ser muito focada numa região. Então você pode trabalhar de formas diversas. E eu queria entrar numa questão sobre a alimentação. A alimentação, ela tem interferência no libido da pessoa? Com certeza. Então, assim, hoje, o indivíduo que tem uma alimentação ruim, vou te dar um exemplo simples. Não tem vitamina D hoje. Se você não tiver com ela pelo menos entre 40 e 50, você tem mais chance de ter níveis baixos de testosterona e desempenho sexual ruim. Se você come pouco ômega 3, que tem no peixe, entendeu? Que tem pronto já nas cápsulas, né? Você tende a ter um nível mais alto de colesterol, principalmente o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. A oxigenação do pênis com isso vai ficar comprometida, também você tem mais chance de ter disfunção erétil, é impotência. Por exemplo, banana é muito bom porque tem serotonina. Então, quer repor serotonina e ficar alegre, ficar bacana e tal? Banana. Entendeu? Outra coisa também que é legal, que é antioxidante, gengibre. Abacate também extremamente saudável para melhorar seus níveis de colesterol bom. Aveia. Entendeu? O próprio mel de abelha, também muito saudável. Lógico, para quem não é diabético, né? Entendeu? Um pouquinho de mel também é muito saudável. Então pode melhorar a O vida. suco detox, que a gente fala muito, né? Também tem muito antioxidante, é diurético. Então, assim, são coisas... Eu não sou nutricionista nem nutrólogo, mas são conhecimentos do dia a dia que você pode colocar na prática, melhora muito a vida do paciente. Só com alimentação. Só com alimentação. Só com alimentação. Entendeu? É incrível, né? A saúde começa pela boca, né? Exatamente. A gente come o que a gente ingere. Literalmente, para vocês que lidam com isso aí, a saúde começa pela boca. É isso Não é mesmo. não? Doc, estamos chegando no final, tá? Quero agradecer sua participação nessa estreia. Estamos estreando aí com o pé direito, tenho certeza. Isso mesmo. Convidado aí de alto renome, né? Um cara assim, Muito sensacional. E o nosso bate-papo aqui foi incrível. A gente abordou vários assuntos interessantes, dúvidas que nós temos, né? E eu acredito que também Todos seja os de outras homens. pessoas. Isso. E eu fico muito satisfeito e feliz por essa tua postura de querer elevar o nível da medicina na cidade de Manaus, né? Trazer essa medicina mais humanizada e mostrar para o médico que ele não pode realmente ficar mais naquele consultório fechado. Exatamente. A caixa é muito maior, né? Então, muito obrigado por tudo, pela entrevista. Satisfação enorme tê-lo aqui. Espero em breve Agradecemos demais, tê-lo né? novamente, tá? Com certeza. Parabenizar o Alex, parabenizar você. Iniciativas como essa dão a oportunidade, primeiro, da gente trocar conhecimento, que eu falo que é caro. Tempo e conhecimento hoje são as molas do mundo, né? Sim. Segundo, com certeza, o público de vocês que vão nos ver, com certeza, eles vão ficar felizes, porque com certeza também eles vão estar aprendendo coisas que eles não sabiam. E eu falo que são células multiplicadoras, que com certeza vão passar adiante um conhecimento que foi passado de forma leve, bacana, mas com um conteúdo altíssimo. Muitíssimo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Contem comigo, tá? Hoje vocês me falaram que nós estamos estreando, né? Sim. Então, com certeza, a gente fica feliz dessa estreia, com certeza vai ser sucesso, já é sucesso, né? Amém, amém. E falar para vocês que eu vou estar à disposição numa outra oportunidade para a gente falar desses temas que todo mundo gosta e que tem uso prático, né? Isso mesmo. E até mesmo porque tem muita coisa ainda para se falar, né? Exatamente. Então, E queria falar que a gente está abrindo, toda vez que a gente encerrar com o convidado, quero ver se de repente você pode disponibilizar de repente um livro assinado por você, Com certeza. alguma coisa que a gente possa sortear no nosso Instagram, para que quem estiver assistindo possa ter uma lembrança sua, né? Algo que seu, porque querendo ou não lhe admira. Então nós vamos fazer diferente, tá?
nós vamos fazer uma coisa, nós falamos gosta muito de disso. saúde, né? Então, eu queria já deixar aqui, aí depois sua produção, sua organização vai entrar em contato com a minha secretária. Então nós vamos sortear uma consulta, né? Ótimo. Entendeu? Olha aí. E olha que consulta do doutor, meu pai. Então nós vamos sortear essa consulta, aí nós vamos ver o critério que você vai usar para prestigiar essa pessoa, né? Perfeito. E aí é só me falar depois, e aí nós vamos tirar uma foto, mandar para vocês e vocês vão Top. fazer a postagem. Eu vou participar desse sorteio aí. Olha, Rapaz, eu vou falar pra vocês. A consulta do doutor hoje é uma das mais disputadas, não tem vaga e eu vou falar, hein? É muito barata não, afinal o doutor só anda na beca. Pode fazer assim, a gente tira uma foto nossa, Perfeito. a gente posta e A quem... gente vai ver as regras depois que vai fazer. Alguém comentar um comentário legal, a gente vai e aí vai ser sorteado. perfeito. Tá bom? Já tá E- feito, hein? Show. Pronto. Fechado. Pessoal, Tamo junto. quero encerrar assim, agradecendo todo mundo que assistiu todo o podcast. Peço, por favor, que curta, comente, compartilhe essas informações que foram riquíssimas com alguém que você acha que possa ter uma necessidade de aprender um pouco mais. E dizer que em breve teremos aí um outro episódio e aguardo vocês. Até breve. Um abraço a todos. Boa noite.